Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a pedido de muitos, né, eu vou começar a fazer algumas lives aqui para falar alguns temas trabalhistas que a gente vem atuando bastante aqui no escritório e são algumas coisas que a gente constantemente recebe algumas reclamações aqui no escritório, né? Uma das maiores demandas que nós temos hoje no escritório é a questão da rescisão indireta. Então, por que não falar dela, né? Como que a gente vê isso, né? Você, trabalhador, vem trabalhando sem receber muitas vezes, sendo humilhado, explorado ou até pressionado, né? E eu tenho que te contar um negócio. A verdade é que a empresa não quer que você saiba disso, sobre a rescisão indireta. Por quê? É muito mais fácil ela te controlar com você não sabendo dos seus direitos do que você consciente do seu direito, né? Saiba, você não precisa pedir demissão, porque quem está errado é a empresa, não você, tá? E quem quebra o contrato, na maioria das vezes, é a empresa, não é você, trabalhador. Você está sendo simplesmente vítima deles, tá? Por quê? Eles a todo momento descumprem o contrato e você fica aí bem refém deles, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui nos próximos minutos e você vai descobrir se de fato você está abrindo mão do seu direito ou não. Opa, chegando uma pessoa aqui. Boa tarde, meus amigos. Vamos lá. O que eu vejo hoje na questão da rescisão indireta? É a empresa sempre tentando deixar o trabalhador com medo. Essa é a grande verdade, tá? Ela mantém um medo nesse trabalhador. Ela adota sempre essa questão de pressões psicológicas. E o trabalhador, por não conhecer de fato o seu direito, o que acontece? Ele fica com medo de perder seu emprego, medo de reclamar, medo de exigir seus direitos. E sabe por quê? Você, trabalhador, que faz isso, é maravilhoso para a empresa. Porque quem não cobra, se você não cobra, a empresa nunca vai reagir. Então o que acontece? Ela fica sempre empregando medo no trabalhador para que ele não reclame. Mas você tem que ter ciência do seguinte: você, trabalhador, você tem direitos, tá? Você não precisa ficar aguentando nada disso da empresa, tá? O trabalhador, ele não pede demissão por vontade dele. Ele pede demissão porque ele está cansado de aguentar toda aquela imposição da empresa. Essa é a mais pura verdade que a gente vê todos os dias aqui no escritório. A maioria das demandas que nós recebemos aqui no escritório é de quê? Trabalhadores que vêm dando sua vida, empregando toda a sua força de trabalho na empresa, enquanto a empresa não paga hora extra, a empresa não concede folgas, muitas das vezes quando ele precisa de alguma coisa assim, mesmo ele tendo direito, porque tem horas extras na casa e tudo mais, a empresa o tempo inteiro ameaçando esse trabalhador, a que se ele não fizer isso, você vai ser demitido, se você não fizer isso, eu vou te aplicar uma justa causa, e por aí vai essas ameaças. Isso não pode acontecer. Esse tipo de ameaça já configura o assédio moral, tá, trabalhador? Vocês têm que entender isso. Você não é obrigado a ficar aguentando esse tipo de pressão da empresa. Quando ela começa a fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, você pode sim pedir a sua rescisão indireta. Agora, muitos perguntam, o que é a rescisão indireta? A rescisão indireta é nada mais, nada menos que o quê? Uma justa causa que você está aplicando na empresa. Mas por quê? Porque ela vem descumprindo o contrato. Não é só a empresa que tem direito, tá, de aplicar uma justa causa ao trabalhador. O trabalhador também tem direitos. E ele deve exigir sim, tá, esse direito. Quando a empresa erra, ela tem que pagar. Quando você, trabalhador, pega e fala, opa, deixa eu só responder umas pessoas aqui. Vamos lá. O antes perguntou, a empresa renovou minha habilitação para D, mas mudou o CNPJ. Ela pode descontar minha habilitação? Eu saí. Não, olha, isso vai depender, mas muito de como está o seu contrato. Se eles renovaram porque você prestava serviços para eles e você dependia da sua carteira, eles não podem descontar não, tá? Você, mesmo que você saia, no seu caso, acho que você saiu, eles não podem descontar, não, tá? E se eles, mesmo que eles pagaram, esse desconto não é possível não. Tá?
Mas vamos lá. Pessoal, se alguém quiser fazer qualquer pergunta aí, só perguntar que eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Então vamos continuar. A justa causa é quando a empresa ela erra. E você, quando o trabalhador erra, a empresa não quer dar justa causa a esse trabalhador? Então, no caso de você, trabalhador, quando a empresa está errando com você, você pode sim aplicar a justa causa na empresa, tá? Quais seriam esses erros? Como eu disse, o assédio moral, FGTS que não paga, salários atrasados com frequência, isso tudo cabe a justa causa na empresa. Vocês podem se aplicar. Jornadas absurdas, que você para de ter vida social, você deixa de ter contato com a sua família porque a empresa coloca jornadas absurdas para você, isso também é ilegal. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, mas o ambiente insalubre também pode garantir a você o direito a aplicar a justa causa na empresa, que é a rescisão direta. O que seria esse ambiente insalubre? Não é só aquele que é muito calor, você mexe com lixo, qualquer coisa assim, não. Um ambiente onde tem muita gritaria, tem humilhação, excesso de cobranças, isso se torna um ambiente insalubre. E isso garante você aplicar uma justa causa na empresa, tá? Você tem que entender, trabalhador, o seguinte: sofrer no trabalho não é normal, isso é ilegal, tá? E outra coisa, pedir demissão é o que a empresa mais quer. Vamos falar a verdade? Você está dando um presente à empresa. Por quê? Você vai sair, ela tem que pagar suas verbas rescisórias. Muitas das vezes, o que acontece? Ela começa a te pressionar para que você peça demissão. Quando você pede demissão, você perde a multa de 40% da FGTS, você não vai receber seu seguro-desemprego, você vai ter a perda do seu aviso prévio, você não vai pegar esse aviso prévio, ou seja, você perde dinheiro. E isso é o que a empresa mais quer, tá? Que você perca dinheiro. É uma economia no cofre da empresa, no seu não, tá? E é normal, pessoal, é normal. A empresa vai te pressionar para que você peça demissão e depois simplesmente vai fingir que não fez nada. E quem saiu no prejuízo? Responde aí. Você. E você. Por quê? Para a empresa foi muito tranquilo. Ela economizou nas suas verbas rescisórias, economizou na multa de 40% do FGTS e por aí vai. Então, muitas das vezes, com várias empresas, quando começam a querer demitir um funcionário, eles começam a pressionar ao funcionário para que ele peça demissão. Vocês têm que ficar muito atento a isso, tá? Mas vamos lá. Entrei com a rescisão indireta. Apliquei uma justa causa na empresa. E aí? O que eu ganho com isso? Bom, você vai sair da empresa como se tivesse sido demitido. Você vai sacar seu FGTS, vai ter direito à multa de 40% do FGTS, tá? Vai receber o seguro-desemprego, caso você preencha todos os requisitos. Férias mais um terço, 13º proporcional, aviso prévio, tudo. Então você tem os mesmos direitos de quem foi demitido sem justa causa. Então, o melhor tipo de ação para que você que vem sofrendo no seu trabalho, no seu emprego, está sofrendo qualquer tipo de perseguição, humilhações, é a rescisão indireta. A referente perguntou: pode depois eles te perseguirem após pôr na justiça? Não pode não, Everett. O que acontece? Se você entra com ação de rescisão indireta e a empresa começa a te perseguir, você pode ainda entrar com uma outra ação por danos morais. Dependendo do seu caso, vamos lá, pessoal, explicar um pouquinho. Não é todos os casos que você pode deixar de ir trabalhar a partir do momento que você entra com a rescisão indireta. Agora, quando a empresa não está atrasando o seu salário frequentemente, não deposita FGTS, vem te distratando, cobranças excessivas, esse tipo de coisa, no caso de assédio e dano moral, você pode entrar na justiça e nem precisa continuar trabalhando. Você pode se ausentar da empresa desde já. A gente entra com a ação de rescisão direta e você já deixa de ir trabalhar. Agora,
casos onde a empresa não paga insalubridade, por exemplo, e você entra com a rescisão indireta pedindo para que ela pague o adicional de insalubridade. Nesses casos, a gente não aconselha parar de ir trabalhar. O aconselhamento nosso é: continue trabalhando, aguarde a perícia e aguarde a sentença. Acreditamos demais, temos diversos casos no escritório, no qual a empresa foi condenada ao pagamento de insalubridade durante esse período e a pessoa, o trabalhador, conseguiu sua rescisão indireta. Mas não é motivos para que você possa parar de ir trabalhar. Ah, mas eu coloquei a empresa e continuo trabalhando, porque é uma opção do trabalhador. Entrar com pedido de rescisão direta e continuar trabalhando. O trabalhador fez isso. A empresa está perseguindo ele, passa a perseguir ele, é passivo sim, de ele deixar de ir trabalhar, tendo em vista essa perseguição. Isso deve ser noticiado no processo e um outro processo por danos morais. Tá? O trabalhador tem total direito a entrar com um novo processo pedindo apenas o dano moral, tendo em vista essa perseguição por causa da ação. O fato de você processar a empresa não dá o direito a ela de começar a te perseguir dentro da empresa. São duas coisas diferentes. A empresa, você entrando com o processo ou não, a empresa não pode perseguir. Agora, muitas das vezes a gente vê o quê? A empresa, como eu falei inicialmente, a empresa, quando ela quer demitir um funcionário, muitas empresas se utilizam disso, começa a perseguir, começa a destratar, muitas das vezes começa a tirar a escala de trabalhador, deixa ele no ócio. Deixar esse trabalhador no ócio já é passível de rescisão indireta. Não só a rescisão indireta, mas como também a danos morais. Você que é trabalhador, vamos lá, quando a gente fala em salário, vamos dizer, uma pena para a empresa, porque ela paga, é custoso para a empresa. E para o trabalhador é uma pena também que ele está ali trabalhando. Então, é uma contrapartida, o salário é uma contrapartida pelo trabalho prestado. A partir do momento que a empresa começa a colocar esse trabalhador de escanteio, pedir a outros funcionários para que não converse com ele e tudo mais, eu estou falando isso, gente, porque a gente vê isso todo dia no escritório, tá? Então, quando ela começa a dar um gelo nesse funcionário que ela quer demitir, deixando ele de forma, vamos colocar assim, bem excluído dentro da empresa, isso é motivo de rescisão direta. Isso é motivo de rescisão direta, tá? Então, tudo isso vocês podem pedir. Agora, o que eu digo? Busquem provas disso. Produzam provas. Como que pode ser essas provas? Pode ser por escrito, WhatsApp, alguma coisa. Pode ser vídeos, tá? Pode ser testemunhal. Mas agora, você deve provar aquilo que você está alegando, tá? Então, você que está salário atrasado, tem sofrido humilhações na empresa, isso tudo você tem direito à rescisão indireta. Mas é só contra empresa grande? Não, empresa pequena também. Não importa o tamanho da empresa, tá? Qualquer tipo de humilhação, constrangimento que você está sofrendo, salário atrasado, esse tipo de coisa, você pode sim aplicar uma justa causa na empresa. Deixa eu só ver que chegou mais algumas perguntas aqui. Perguntou, o áudio é suficiente? Sim. Áudio é suficiente, sim. Se você conseguir comprovar, seja por áudio, por qualquer coisa, você pode sim. É um meio de prova que conseguimos comprovar. Mara comentou, quer processar o patrão e quer que ele haja com amor. Eu não digo que quer que ele haja com amor, né? Eu digo o seguinte, haja com respeito. Porque o trabalhador não está ali porque ele quer. Eu acredito que muitos, né? Eu falo por mim assim, não é meu caso, eu adoro trabalhar. Adoro trabalhar. Sempre gostei, trabalho desde novo e adoro trabalhar. Mas eu sempre exigi o que é meu por direito, né? Sempre exigi o que é meu por direito. O empregador, ele não precisa amar o funcionário. Ele só tem que cumprir as regras, respeitar o funcionário. É só isso, tá? Deixa eu ver aqui. O gerente me empurrou e gritou em uma situação. Tá errado. Isso daí já te dá o direito. Se você, Everett, conseguir, seja por
testemunhas, qualquer tipo de coisa, comprovar esse fato, você tem direito sim, tá? A entrar com seu pedido de rescisão indireta. Que trabalha 18 meses sem FGTS, carteira e trabalha com máquina de corte de metal sem EPI. Tá totalmente errado, tá? Se você está trabalhando e o seu empregador não está cumprindo, não está recolhendo o seu FGTS, você tem direito sim a entrar com o seu pedido de rescisão indireta. E a questão do trabalho com máquina de corte de metal, sem nenhum tipo de EPI, você tem direito sim ao adicional de insalubridade, tá? Everest, me chama no privado, a gente pode conversar seu caso aí, eu vou te explicar mais detalhadamente tudo que você tem direito aí, tá? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Eric. Deixa eu ver aqui. Dalila, você falou que trabalhou 5 meses sem registro, né? E saiu em novembro até agora, não recebeu nada. Vamos lá. No seu caso, não seria, como você já saiu, não é um caso de rescisão indireta. Mas a gente tem que entrar com o seu processo, pedindo reconhecimento do seu vínculo de emprego e automaticamente, a gente conseguindo comprovar isso daí, você vai receber todo esse período que você trabalhou sem carteira assinada, tá? Você vai ter direito no caso aí, se você trabalhou 5 meses com a projeção do aviso prévio, você vai ter direito a 1/6 de férias, acrescido de 1/3, 1/6 de 13º salário proporcional, FGTS referente a 6 meses, aviso prévio indenizado, que eu acredito que eles te demitiram, e você não, e foi de uma hora para outra, você não cumpriu os 30 dias, então você tem direito a várias verbas aí, tá, Dalila? Meu contrato, Júlio, meu contrato foi 5 meses depois, colocar fora 4 meses em rescisão. 5 meses não dá R$62 de rescisão, não. Para começar, pelo menos você tem que receber o salário mínimo, né? Ninguém pode trabalhar recebendo menos que o salário mínimo. Apenas algumas situações, ou seja, quando você não trabalha as 8 horas por dia, vamos dizer assim, nesses casos. Do contrário, o mínimo que você tem que receber todo mês é o salário mínimo. A partir do momento que você não está recebendo, você pode pedir essa diferença e vai receber. Se você trabalhou 5 meses, e se ele for te pagar o aviso prévio indenizado, já deu, se fosse no caso, R$ 1.621, que é o salário mínimo. Então está totalmente errada, Júlio, essa sua rescisão. Everest, você falou que tem um áudio, né? Então, o áudio, se o seu gerente chegar e falar assim, olha, eu te dei um empurrão e tudo mais, gritei com você, mas foi sem querer, isso, qualquer coisa que ele alegar, eu já vejo que ele assume que ele cometeu algo com você. Então, com esse áudio a gente consegue comprovar assim e pedir sua rescisão direta. Mas agora, temos que ver há quanto tempo isso aconteceu também. Às vezes aconteceu há 1, 2 anos atrás, e você for querer reclamar agora, o juiz pode entender que houve um perdão tácito. Então, nesses casos de assédio moral, dano moral, a gente tem que tomar uma providência logo, de imediato. Isso ajuda muito, tá? Vamos lá. 1 ano e 2 meses recebendo salário mínimo e sem carteira assinada. Demitido, tem algum direito? Sim. Sim. Então, Iguinho, o que acontece? É o mesmo caso da Dalila. A gente vai ter que entrar com a ação para você, para reconhecer seu vínculo. Reconhecendo seu vínculo, eu acredito, pelo que você me falou aí, que você não deve ter tirado férias ainda, nesse período. Então, você tem direito a uma férias vencida, mais um terço, as férias proporcionais. Não sei se você recebeu 13º salário referente a esse primeiro ano que você trabalhou, mas se não, você vai tem direito a receber ainda o seu 13º, um integral, e o outro proporcional. Vai receber o FGTS de todo esse período, desses 14 meses que você trabalhou. Se não houve o aviso prévio antes da sua dispensa, você vai ter direito ainda a 15 meses de FGTS, porque tem o FGTS do aviso prévio, a projeção, tá? Então, mas você tem direito sim, mas temos que comprovar. Como que comprovamos a questão do vínculo, pessoal? Várias maneiras.
seja um cartão de ponto que você assinava, alguma coisa do tipo, o depósito na sua conta, talvez você receba salário via depósito, via Pix. Isso daí já comprova o seu vínculo, você não precisa de mais nada. Com o extrato bancário a gente consegue convidar. Convida de... Então, isso daí, dessa forma a gente consegue comprovar o seu vínculo, tá? Trabalhei lavando banheiro e recolhendo lixo e não recebi insalubridade do supermercado. Roberto, totalmente errado, tá? Totalmente errado. Isso daí, eu já te falo desde já. Desde já. A empresa tem sim que pagar o adicional de insalubridade. Não. O que eu fazia? O meu trabalho no banheiro era só em um escritório onde tinha 5 pessoas que frequentavam. Pode ser que nesse caso não, mas se você recolhia lixo, lavava o banheiro onde os clientes usam, é fato que você tem direito a um adicional de insalubridade de todo esse período que você trabalhou no mercado, tá? Temos que entrar com a ação, vai ser pedido perícia, o perito vai lá, mas a gente vê todo dia, todos nós frequentamos o supermercado e a gente vê a quantidade de pessoas que frequentam esses banheiros. Então aqui eu já te falo que é certo o adicional de insalubridade. A empresa pode pedir de fazer processo interno para subir de cargo? Não, então, vamos lá. Não é muito o nosso tema, mas de certa forma, vejo que não, tá? O que acontece? Como a empresa tem processos internos para subir de cargo, acredito que ela tem um plano de carga e salários. Se ela tem um plano de carga e salário e você vem cumprindo todos os requisitos ali exigidos, eles não podem te impedir de você fazer um processo interno. Se existem esses processos internos, é para todos os funcionários. Então eles não podem simplesmente falar assim, não gostei de você e não quero você fazendo esse processo interno porque eu não quero que você suba de cargo. Isso é ilegal. Isso é claramente uma perseguição. E nesse caso, se você está sendo impedida, que é algo aberto a todos os funcionários, você pode sim entrar com pedido de rescisão indireta. As empresas podem fazer tudo dentro da lei, mas sempre haverá um motivo para processar a empresa. Robert, infelizmente ou felizmente eu tenho que discordar de você nesse ponto, né? Eu conheço muitas empresas que andam muito correto e os funcionários brigam para continuar trabalhando lá. Eles se querem ter falha nenhuma, porque a empresa faz pelos funcionários. Então é diferente quando a empresa sempre vira as costas para os funcionários e só vem explorar os funcionários, jogar sempre a culpa para o funcionário, para o trabalhador, tá? O que eu mais vejo, questão de trabalhador processando a empresa, é porque muitas das vezes há uma ingratidão da empresa com esse trabalhador, tá? Então não é bem assim as coisas. A empresa que anda certa não sofre processo não. Não tem problema não, mesmo sendo para a mesma empresa, você mudando de loja para cargo de liderança, se há essa possibilidade de você fazer esses processos internos para subir de cargo na empresa, ela tem que disponibilizar para você também. Caso contrário, fica claro a perseguição, se outros podem, você não, e você pode sim entrar com pedido de rescisão indireta caso eles não deixem você fazer. Tá? Só ver aqui. Vamos lá, Sueli. Você trabalha de porteiro, tira o lixo uma vez ao dia, se isso é normal. Então, tem que ver como que tá esse lixo, né? Cada caso é um caso. A gente tem que... Eu não gosto de generalizar as coisas. Se você tem que ir lá, vamos colocar, os moradores colocam tudo em saquinho, a única questão que você faz é pegar aquele compartimento de lixo e colocar para fora alguma coisa. Nesse caso, bem provável que você não tenha direito à insalubridade. Mas agora, se você começa a ter que separar lixo, você começa a ter contato com o lixo, aí é outra coisa, tá? Aí eu já vejo que você tem sim
direito ao adicional de insalubridade. Mas só o simples fato de você pegar o carrinho onde os moradores jogam lixo e colocar para fora para o caminhão vir recolher, nesse caso, bem provável que você não tenha direito ao adicional, tá? Mas, volto a dizer, isso é caso de perícia, mas pelo fato de você não ter contato direto com o lixo, bem provável que não. Medeiros trabalha há 3 anos, quero ser mandado embora. E ela está me segurando, estou dando atestado. Pode me prejudicar? Sim. Então, a partir do momento que você começa a entregar muito atestado e tudo mais, o seu empregador vai começar a achar meio estranho, tá? Dependendo da frequência que você entregar essa quantidade de atestado, e se ela entender que já não está sendo verdadeiro esses atestados, ela pode vir até aplicar uma justa causa, tá? Mas me chama no direct e deixa eu entender o seu caso, que talvez você tenha direito à rescisão indireta e você não está sabendo, tá? Agora, a empresa é obrigada a te mandar embora porque você não quer continuar trabalhando? Não é, tá? Porque às vezes a empresa está muito satisfeita com o seu trabalho. Então, para ela não tem o porquê te mandar embora. É você que quer sair, tá? Mas, volto a dizer, vamos conversar, me manda um direct, me chama no WhatsApp, que a gente vai conversar, eu vou entender a sua situação e quem sabe você tem uma rescisão indireta na mão e está dando atestado errado, tá? Não precisa disso para que você possa sair da empresa. Silvana, você trabalha de domingo a domingo e já tem 3 meses, hoje foi mandado embora sem carteira? Então, aí já está totalmente errado, né? Você tem muitas horas extras para receber, tem tudo aí. Você, é a mesma coisa de alguns outros. Perguntaram, se você não tinha carteira assinada, a gente vai ter que entrar com ação pedindo reconhecimento do seu vínculo de emprego e automaticamente a gente vai brigar pelas suas verbas, tá? E como você trabalha de domingo a domingo, você vai ter muitas horas extras aí para receber também. Ah, mais uma observação, mano, quase que eu deixo passar. Esse fato de você trabalhar de domingo a domingo, né, não sei qual era a jornada, tá? Por isso eu gostaria de conversar com você no WhatsApp ali para me entender melhor a sua situação e te orientar melhor. Agora, o fato de você trabalhar de domingo a domingo cabe até um dano moral. Por quê? O empregador está privando do seu horário de lazer, tá? Está te tirando do seio familiar, dos seus amigos e tudo mais. Nesse caso, cabe até danos morais. É isso mesmo, olha lá. Falo que trabalhou sem carteira, tem que entrar e pedir o reconhecimento do seu vínculo. A empresa não repassou as parcelas ao banco. É passivo de rescisão direta? Então, o que acontece? Vejo que não só a rescisão indireta, tá? Mas também danos morais. Se você tiver qualquer problema com o banco por uma falha da empresa, é passivo de danos morais sim. Se você estiver sofrendo qualquer tipo de constrangimento do banco, seja cobrança, uma negativação, qualquer coisa desse sentido, a empresa pode ser responsabilizada moralmente também, tá? E outra, só mais um adendo no que você me falou. Se a empresa vem te descontando e ela não repassa ao banco, claramente é uma apropriação indébita. Então é passível até de uma ação criminal, porque ela não pode descontar de você, reter esse dinheiro sem passar ao banco. Ela está cometendo um crime aí mesmo, de fato. Se ela desconta de você, ela tem que repassar a quem deve receber, não ficar para ela, porque a sua dívida lá continua. Então ela não pode fazer isso não, tá? Tem uma dívida no Itaú e agora foi vendida para um escritório. Abre uma conta de salário no Itaú. Pode... Será que não dá para ver direito? Tem uma dívida no Itaú e agora foi vendida para um escritório. Abre uma conta de salário. O que aconteceu aí, Edivan? O banco está retendo o seu salário? Olha só, eu vou te explicar. Você pode ter a dívida que for com o banco. Quanto a salário, ela é impenhorável, tá? O banco não pode segurar o seu salário. Se você está numa empresa e essa empresa abriu uma conta de salário para você, nesse banco, seja Itaú, Santander, o que banco que for,
Seu salário caiu lá, eles descontaram por causa dessa dívida, isso está errado. Você pode ir lá e você pode processar também o banco por causa disso. Tá? O salário é impenhorável, então não pode. E outra, conta salário não pode ter custo, tá, pessoal? Conta salário 0,800. Você não é obrigado a ter uma conta no banco para receber. A empresa não pode fazer você pagar. Fique alerta com os bancos. Outra coisa, quando você abre uma conta salário, a maioria das vezes o banco te oferece para virar conta corrente. Ou seja, passa a ter taxa, e aí nesse caso, Edivan, se for conta corrente, você vai ter uma dorzinha de cabeça a mais, porque o seu salário vai cair lá e não está como conta salário, e eles vão bloquear o seu salário. Então tem que ficar atento com isso. Rafaela, me chama no WhatsApp, me fala o motivo que você quer essa rescisão direta da empresa. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só um minutinho que eu estou buscando algumas perguntas aqui para tentar responder todo mundo. Rafael, você colocou aqui, já me afastou 2 vezes por causa de atestado. Se você tiver atestado, a empresa não pode te afastar, porque se ela começar a te afastar só por causa que você está dando atestado, e ele sendo verdadeiro, fica claramente configurada a perseguição, tá? Inclusive, acontece muito isso, pessoal, é o seguinte, você dá atestado, quando você volta, a empresa te muda de cargo. Isso aí, ó, acabou. Isso aí claramente. Então você tem um cargo, ou então você deu um atestado. Quando você volta esse atestado, ou ela te muda de cargo por implicância, algo que você não gosta de fazer, algo que é um trabalho muito mais pesado, ou ela te troca, se ela tem mais lojas, ela te coloca numa loja que é às vezes longe da sua residência e tudo mais. Isso aí é perseguição e cabe sim rescisão direta. A lei que só empresário aqui, advogado tem medo de advogado. Aqui, doutor, interior de Minas Gerais, a lei aqui é só para empresário. Aqui, advogado tem medo de advogado. Tem medo não, Roberto. Te falo que hoje estou em 18 estados do Brasil, tá? E a gente não tem medo não. Seja em qualquer lugar. Já recebi ameaça de morte e tudo mais, mas comigo aqui não tem essa não. Pode ser qualquer lugar, a gente vai advogar para você, vai te ajudar, e pode ser o patrão mais bravo que for. Tô junto com vocês, eu advogo para vocês, não é pro empregador não, tá? Sou MEI, devido ter uma de entrega que para se cadastrar precisava do CNPJ. Porém, sou CLT com benefício de limites de justa causa. Ok. Então, você que é MEI, se você está trabalhando, você tem um MEI aí, né? Você tem um CNPJ no qual você faz entregas. E você está em outro emprego e que você é CLT. Você vai sair e vai receber seus benefícios como CLT, vai receber a verba rescisória completa, FGTS e tudo mais, tá? Débora, vamos lá, Débora. Eu trabalhei 7 meses, sobra de caixa, salário, 2.300, me mandaram embora. Rescisão de 1.070, tá certo? Débora, aqui vai depender, tem alguns fatores que a gente tem que analisar aí, tá? Me chama no WhatsApp, me manda sua rescisão, que eu vou analisar para você, tá? Sem custo algum, mas vejo para você. Porque aqui a gente tem que ver se o aviso prévio foi indenizado ou foi trabalhado. É uma das primeiras coisas que a gente tem que ver. Tem que ver se você tirou algum período de férias e tudo mais, tá? Mas 7 meses, salário de 2.300, um cálculo rápido aqui, ó. Só um minuto. Ó.
Já te falo que está errado. Se a gente falar só de 13º salário, a gente está falando de R$ 1.533,33, tendo em vista 7 meses trabalhado, mais a projeção do aviso prévio. Então, te falo que está errado sim. A não ser que tenha alguns outros tipos de desconto que ainda não sei, tá? Mas, de fato, está errado. Doutor, peguei 1 milhão com o banco, gastei com rapariga e cerveja. O que eu faço? Não tenho como pagar. Deixa, o banco vai te cobrar mais à frente, mas se você não tem condições de pagar, ele não pode colocar um revólver na sua cabeça e fazer que você pague. Rafael, sobre eles me afastar, da primeira vez que eles me afastaram pelo INSS, fiquei 3 meses afastado. Então, o afastamento pelo INSS a gente tem que ver o motivo, né? Eles te afastaram, se foi acidente de trabalho, ou se foi algo que você sofreu e então você já tem alguma predisposição a algum tipo de doença, alguma coisa, algum acidente que você sofreu fora do emprego. Isso é diferente, tem que ver como que foi seu afastamento. Ah, mas nenhum dos dois te pagaram, Rafaela? Tá errado isso. Tá errado isso. Se a empresa... se você foi afastado pela empresa, pelo INSS, se for acidente de trabalho, eles têm que abrir a CAT para você, para que você apresente ao INSS. Se a partir do momento, se for acidente de trabalho, a partir da sua volta, você tem estabilidade de 12 meses. Tá? No caso aí está me falando, nenhum dos dois me pagou. Temos que entrar com ação contra o INSS e outra contra a empresa. Tá? Cabe 2 ações aí. O que aconteceu é o que a gente chama de limbo previdenciário. É o que aconteceu com você, nem a empresa nem o INSS te paga. Tá? Trabalhei no aviso prévio e assinei dia 30. Tem até que dia para receber? A partir... Vamos lá. Ju, vamos lá. Eu tenho que ver, eu não sei como foi seu aviso prévio. Se você trabalhou os 30 dias, tá? Com uma dispensa de 2 horas por dia, ou se você trabalhou 7 dias a menos. Ocorre que, o que eu vou dizer? A partir da data que encerra seu aviso prévio, a empresa tem 10 dias para poder te pagar. Então é só você contar isso. O seu aviso prévio vai estar lá certinho o final do seu aviso prévio. Então você conta 10 dias a partir dali, é o prazo que eles têm para te pagar. Caso não pague, o que acontece? Você tem direito à multa do 477, tá? Que é 50% das suas verbas rescisórias. Rafaela, me chama no WhatsApp que eu vou entender melhor o seu caso e vou te explicar tudo que você tem direito. Estou afastado por hérnia de disco, adquiri no trabalho e estou afastado no momento, possuo a CAT. Então, você no seu caso aí, você tem direito, o que eu posso fazer? Então, você a partir do momento, se você não estiver recebendo pelo INSS, temos que entrar para que você possa receber. A partir do momento que você tiver a alta do INSS, você voltou para a empresa, você tem direito a 12 meses de estabilidade. Caso a empresa te mande embora, você tem direito a ser indenizado referente a esses 12 meses. Agora vamos lá, você tem hérnia de disco, foi adquirida na empresa, tá? O que acontece? Sua capacidade laboral, sua capacidade de trabalho, você de certa forma perdeu. A gente pode entrar para você na justiça, você vai passar por uma perícia médica e a gente vai ver qual a porcentagem que você perdeu aí de força de trabalho. A empresa tem que te indenizar por causa disso, tá? Você pode entrar, eu não digo nem por questão da rescisão indireta, tá? Mas você pode sim entrar contra a empresa pedindo que ela te indenize o valor que você tem direito da sua perda da capacidade laborativa, tá? Então, exemplo, eu não sei sua idade, não sei quanto que você ganhava, mas vamos fazer uma conta simples, tá? Vamos fazer de conta que você tenha 30 anos, a gente está falando de capacidade laborativa, e você receba 2.000 por mês. Então, sua capacidade laborativa você perdeu, o perito achou que foi 5%, ou seja, R$100 por mês.
né? Deixa eu pegar aqui, ó, só fazer uma conta rápida para você, que você pode ser indenizado por causa disso, tá? Então, sua capacidade laborativa, você perdeu R$100 por mês, referente a 5%, hipoteticamente. Faz de conta que a expectativa de vida, vamos colocar aí em 80 anos e você tem 30. Então, vai ser uma diferença aí de 50 anos. A gente vai multiplicar os 50 anos vezes os meses, que vai dar 12, vão ser 600 meses sua expectativa de vida ainda. Vezes os R$100 que você perdeu aí, por causa da sua perda de capacidade laborativa, você vai ter direito a essa indenização aí de vezes R$60 mil. É uma indenização que a empresa te deve de dano material já aí no seu caso. Ok? Sônia Alcântara. Vamos lá, Sônia. Tenho 2 anos de carteira assinada e vou fazer 53 anos em março. E sou da zona rural. Vamos ver se tem mais informações aqui, Sônia. Rafaela, me chama no WhatsApp que eu vou te ajudar sim, tá? Eu já vou pedir de aposentadoria no INSS? Sônia, você pode sim. E agora, temos que ver outras coisas também. Talvez seu caso não seria nem de aposentadoria, talvez um benefício que conseguimos para você, tá? Tomei justa causa porque peguei um perfil e desbloqueei a câmera. Tem como recorrer? Hipólito, faz o seguinte, me chama no WhatsApp para entender melhor o seu caso aí. Mas vou ser bem sincero. Por qual motivo você deslocou essa câmera? Então a gente tem que ver algumas coisas aí para ver, tá? Faço horas, não posso passar o cartão. Faço chamada após horário de ira. Então, Fábio, tá fazendo hora extra, tem que anotar tudo, tá? A partir do momento que você não está anotando as suas horas extras, você tem direito sim à sua restrição indireta. Por que isso? Se as suas horas extras não é contabilizada lá no seu lerite, então você deixa de recolher no seu FGTS, não há recolhimento no seu INSS, você toma prejuízo quando for calcular suas férias, seu 13º, tudo. Então, tá errado isso daí. A partir do momento que a empresa não deixa você contabilizar suas horas extras, é passível sim de restrição indireta. Vamos lá, Marco. Perguntar sobre lei trabalhista de 1º de março sobre domingo e feriado. Boa pergunta. Então, isso daí não entrou em vigor ainda, né? Vai depender de alguns acordos coletivos empresa com sindicatos. Se as empresas não fecharem acordos com sindicatos, de fato, não vai poder ser trabalhado aos domingos e feriado não, tá? Mas vejo algumas empresas se mobilizando nesse sentido, outras não. Mas aí, infelizmente, nesse caso aí, a gente vai ter que aguardar para ver como vai ficar isso daí. Mas a lei já existe? Existe. Agora, temos que ver como que cada empresa, cada sindicato vai se mobilizar para esse fato. Fui mandado embora, a empresa me enrolou em dar os papéis para assinar. Agora falou que não tem dinheiro. Geise, olha só, a responsabilidade é da empresa, tá? Ela não pode alegar que não tem dinheiro e não vai te pagar. Está totalmente errado. Você tem direito e você pode entrar na justiça para brigar pelas suas verbas rescisórias. Não sei se você tinha carteira assinada, mas acredito que sim. Vocês estão te entregando, demorado para te entregar os papéis? Acredito que sim, tá? Mas eles têm que te pagar sim. No seu caso, gente, eu vejo outra coisa. Se você tem carteira assinada e não há o depósito de suas verbas rescisórias, fica mais fácil ainda. A gente vai entrar com o seu processo, vai pedir para que eles sejam condenados ao pagamento das verbas rescisórias
e está tudo ali documentado, não precisa nada. A única defesa da empresa é comprovar o pagamento ou não. Se ela não comprovou, acabou, você vai ter direito. E, inclusive, você tem direito às multas também. Tá? Tanto a multa do 477 e do 467, que são, ó, a maravilha para subir o valor da sua rescisão. Boa tarde, Carlos. Eu não trabalhei 1 ano e 10 meses, meu direito só deu 4 mil. Se você trabalhou 1 ano e 10 meses, seu direito só deu 4 mil? Então, cara, a gente tem que ver o seguinte, se tinha férias vencidas, se não tinha férias vencidas, tem que ver se você recebeu o 13º corretamente ou não recebeu. São algumas coisas que a gente tem que dar uma olhadinha aí para ver direitinho aí seus direitos. Me chama no WhatsApp e me manda a sua rescisão que eu vou analisar para você. Salário de 4 mil, cara? Não, tá errado então. Já te falo igual os demais, tá errado. O seu Zé Rescisório não pode dar só isso, não. Não, trabalho em um motel, sou recepcionista na carteira, mas faço serviço de lavanderia. Tá errado. No mínimo aí, você tem que receber um adicional de 30% no seu salário por esse desvio de função. Cabe rescisão direta? Sim. Você pode brigar por todo esse período que você vem trabalhando sem receber como na parte da lavanderia? Sim. Você tem direito sim. E mais. Lavanderia, no caso de motel, vejo sim que você ainda tem direito adicional de insalubridade, que acredito que você não receba, tá? Então acredito sim que você tem. Além dos 30%, você tem adicional de insalubridade. Minha mãe tem uma medida protetiva para o meu pai. O que exatamente aconteceria se ele chegasse perto? Fugiu um pouquinho, mas eu vou te responder. Temos duas questões aí. Se ele chegar perto, você pode acionar a polícia vai lá e vai levar ele preso, porque está descumprindo a medida. Agora, tem que ver o seguinte também. Sua mãe está no supermercado. Por acaso seu pai está lá fazendo compra também. Não há intenção dessa proximidade. Nesse caso eu vejo que não há possibilidade, você pode até chamar a polícia, mas não vejo o caso. Tá? Mais grave assim. Agora, se ele está rodeando a casa dela, tá seguindo ela, aí sim chama a polícia. Charles, empresa não paga FGTS há 2 anos. Cabe rescisão indireta? Sim, cabe rescisão indireta. Ela está em recuperação judicial, não tem problema. Eu vejo até melhor, porque você já sabe que ela provavelmente não vai querer pagar a sua rescisão. Então, como o seu crédito é trabalhista, se de fato for declarado a falência dela, você se habilita lá e recebe mais rápido. Quem é da cima pode entrar com rescisão indireta? Pode sim. Se a empresa está errando, você pode sim. Quem tem qualquer tipo de estabilidade, sofri um acidente de trabalho, estou no meu período de estabilidade ali, depois da minha volta, posso entrar com a rescisão direta? Posso sim, sem problema algum, Jorge. E detalhe, a empresa vai ter que te pagar, indenizar todo o período da sua estabilidade, tá? Sem você trabalhar. Deixa eu ver aqui. Sou mecânico, a empresa não paga insalubridade. Posso pedir demissão direta? Pode sim. Jéssica, podemos entrar com sua rescisão direta. Se você é mecânico, você tem contato com graxa, óleo e tudo mais, você tem direito à insalubridade. Isso aí é indiscutível, tá? A empresa pode até querer protelar, atrasar seu processo pedindo a perícia, mas te garanto, você tem direito sim a tanto a rescisão direta quanto a insalubridade. Lani, temos escritório em São Paulo e temos escritório físico também no Espírito Santo, tá? Mas atendemos todo o Brasil. Hoje a gente está em 18 estados do Brasil. Jadson, a empresa está enrolando para pagar as horas extras que eu fiz no final de semana do ano passado, desde sexta. O que fazer? Então, a empresa tem até 6 meses para pagar suas horas extras, tá? A partir desse momento, ou nesses 6 meses, ou ela não te indenizou, ou não te deu em folga, ela vai ter obrigatoriamente que te pagar em dinheiro, Jade. Tem que te indenizar. Passou de 6 meses, tem que te indenizar. Não cabe mais folga.
mesmo se a empresa tiver banco de horas, tá? Preciso de ajuda, a empresa está sonegando olerite e comprovante do meu extrato bancário. Me ajuda. Vamos lá. O extrato bancário você consegue direto no seu banco. Agora, o olerite, obrigatoriamente ela tem que te entregar. Um direito seu, um direito do trabalhador. Sabe o que está recebendo e o que está sendo descontado do seu salário. A partir do momento que a empresa começa a te negar isso, cabe sim rescisão indireta. Tá? Mas, mano, eu vou te falar o seguinte. Faça por escrito o pedido do seu olerite. Não fica só de boca, tá? Não sei se você já fez, mas faça por escrito. Seja WhatsApp, seja e-mail, qualquer coisa. Mas faça por escrito. Comprove o que você está querendo e eles estão te negando. Eu saí de uma empresa e entrei em outra. Quanto tempo para pagar o seguro nessa nova empresa? Então, isso daí vai depender muito se você está apto a receber ou não o seguro. Vai depender muito de como você saiu. Doutor, com a CAT emitida pela empresa, consiga auxílio doença acidentário? Sim, consegue sim. E você tem que ficar ligado se o INSS vai colocar que está como auxílio doença. Mas, não, peraí. Você tem que colocar auxílio acidente aqui pela empresa. Se não me falha a memória, o código do INSS, no seu caso, tem que ser o 91. B91, não o 31. No 31, dá como se você não tivesse sofrido o acidente de trabalho. Se você sofreu acidente de trabalho, o código é 91. Já falei isso em algum vídeo meu lá, mas tem lá no TikTok também. A empresa forneceu o moço, agora não mais. O que faço agora? Porque não foi dado nenhum vale alimentação. Share, o que acontece aí? Isso vai depender muito da sua convenção coletiva ou acordo coletivo, o que ele fala. Temos que ver essa questão de sindicato aí, tá? A empresa, ele deu tudo da empresa, não é contra o acidente de trabalho. Marcelo, a gente tem que ver o seu caso à parte. Vai falar assim, não foi acidente de trabalho. Nessa perícia, o médico não costuma ir na empresa não, tá? Achei meio estranho aí, talvez seja um perito para só constatar insalubridade, periculosidade, alguma coisa. Mas me chama no WhatsApp, a gente vai conversar e eu vou entender melhor o seu caso. O que dá pra gente fazer aí para você? Dá até para recorrer, dá para impugnar esse laudo emitido por esse médico, tá? Tô de férias e meu dia trabalhando. Hélio, você tá de férias, recebe meu dia trabalhando? Se você tá de férias, você não vai receber por esse dia, você não tá trabalhando. Mas agora, se você tá de férias e tá trabalhando, isso é ilegal. Você tem que receber sim pelos dias trabalhados, tá? E vou te falar mais a notícia. Mesmo que você tenha recebido as suas férias, mas está trabalhando, você tem que ser indenizado novamente pelas suas férias, porque de fato você não tirou as férias. Empresa paga hora extra, sábado e domingo, fora a parte, não consta no acerto. Tá certo? Tá errado. Ivanilson, tá totalmente errado. Eles têm que pagar isso tudo aí, no acerto. Isso aí quem tá tomando prejuízo é você. Não deixa isso acontecer, não. Everton, quantas audiências é permitido por processo? Isso aí não tem como falar, Everton, porque não tem uma quantidade exata assim, né? Pode ser que se resolva tudo em uma audiência, pode ser que essa audiência seja adiada algumas vezes por alguns motivos. Pessoal, olha, infelizmente está encerrando nosso tempo, vou ter que encerrar essa live aqui. Porém, amanhã estou de volta aqui para que possa tirar mais dúvidas de vocês, conversar com vocês. Acho que o papo foi excelente. Acho que eu consegui esclarecer muitas dúvidas aí. E amanhã já faço compromisso com vocês. Hoje eu abri a live, era 13h. E vamos fazer o seguinte: amanhã a gente só conferir aqui. Isso. Amanhã, novamente, às 13h, estarei aqui com vocês, tá bom? Boa tarde, Rose. Muito bom ter você aqui também. Então, é o seguinte, nosso tempo de live está acabando. Infelizmente, por mim eu ficaria aqui mais o resto da tarde. Mas a plataforma mesmo, ela veda o tempo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã, 13h, estou aqui novamente com vocês, tá bom? Ó, uma boa tarde. Pense nas perguntas que querem fazer, traga amanhã para mim as dúvidas, que a gente vai falar amanhã. Mas vamos mudar o seguinte, hoje foi rescisão direta. Amanhã vamos falar sobre reconhecimento do seu vínculo de trabalho, tá?
Pois é, Rose, estou aqui desde 1 hora, mais de 1 hora aqui. Mas amanhã, Rose, 1 hora eu estou aqui de novo, tá bom, gente? Uma boa tarde a todos.